Olá, povo de Deus. Quarta-feira da 9ª semana do tempo comum. Carta a Timóteo, a segunda, capítulo 1, versículo de 1 a 3, depois de 6 a 12. Nós temos 3 textos do Novo Testamento aos quais se denominam epístolas pastorais, cartas pastorais. São elas as 2 cartas a Timóteo e a carta a Tito. Por longos anos, desde o final do século II, essas 3 cartas foram admitidas como de próprio punho de Paulo. Porém, depois do estudo mais acurado, sobretudo da aplicação da crítica das formas, do método histórico crítico, que teve impulso com a encíclica do Papa Pio XII, publicada em 30 de setembro de 43, chamada Divino Aflante Espírito, inspirado pelo Espírito Santo. Esta cartinha apelava para novas traduções da Bíblia a partir das línguas originais. Então, a partir daí, a autoria das cartas pastorais, que já vinha sofrendo desde o século XVIII vários questionamentos, aí passou a ser objeto de grande especulação. Hoje é praticamente consenso que essas 3 cartas não foram escritas por Paulo, embora dentro delas alguns afirmem que há inserção de fragmentos paulinos genuínos, o que também hoje é questionado. As objeções contra a composição paulina das cartas pastorais se baseiam em 5 pontinhos. Primeiro, linguagem e estilo. Segundo, situação histórica presumível. Terceiro, a oposição aos falsos doutores. Quarto, o relacionamento no seio da comunidade. E quinto, a teologia das cartas pastorais. É claro que aqui não há espaço para desdobramentos maiores, para que justificassem cada um desses importantes pontos de pesquisa. Eu os coloquei aqui somente para ficar claro que não foi por capricho dos exegetas que as 3 cartas pastorais, as 2 a Timóteo e a carta a Tito, perderam Paulo como autor. Não, tem argumento seríssimo que comprova isso. O certo é que as cartas pastorais apresentam uma nova e necessária interpretação da mensagem primitiva, com base na pressuposição do abandono da expectativa iminente. Era preciso começar a organizar a igreja, pois essa vinda de Cristo não seria tão rápida como pensaram os primeiros. Essas cartas, nesse contexto, são endereçadas aos pastores, líderes de comunidade, e não diretamente a comunidades, como Corinto, Efésio e outras. São eles aqui, os pastores, no caso, Timóteo e Tito, os responsáveis por guardar o depósito da fé, garantindo sua reta interpretação e dando testemunho, assim como Paulo deu testemunho de forma intrépida. Como bem definiram Joseph Schreiner e Gerhard Dautzenberg, tudo é apresentado, portanto, numa perspectiva especial, na qual a estabilidade da igreja depende diretamente da qualidade e do zelo dos seus dirigentes. As cartas pastorais são tais porque são instruções às autoridades da comunidade. Paulo não chegou a conhecer essa organização da igreja que aparece nas cartas, mas sua autoridade era evidentemente o elemento normativo da igreja do autor. É como se Paulo estivesse dando ordens às comunidades por meio da interpretação que dele faziam os seus seguidores.
As cartas pastorais autorizam, portanto, a pregação e a organização da igreja pós-apostólica, mediante o recurso à origem e à autoridade apostólicas, que para elas são representadas exclusivamente por Paulo. Nas cartas pastorais aparece o carisma específico do ministério, recebido através da instituição, isto é, da imposição das mãos, como forma regulamentar de conferir o ministério a alguém. Aqui aparece a ideia clara da tradição ininterrupta da doutrina por meio dos mestres que se sucedem. Portanto, duas instituições fortes, a tradição e a sucessão. Traduzindo, podemos dizer, o que emerge com força nas cartas pastorais é que o interesse se concentra na conservação e na transmissão da sã doutrina, garantida através dos tempos pela competente autoridade do ministério eclesiástico. Do nosso trecho de hoje, eu gostaria de destacar a frase de estímulo no exercício desse ministério, que aparece nesta frase lapidar: exorto-te a reavivar o carisma que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. Somos todos nós, ministros ordenados ou não, exortados a reavivar os dons que Deus nos concedeu no nosso batismo, a serviço do seu povo, de nossas comunidades. No Evangelho de hoje, Marcos 12, de 18 a 27, a questão da ressurreição é o ponto de debate entre Jesus e os saduceus, que nela não acreditavam. Tomemos a reflexão do exegeta espanhol Luiz Alonso Scheckel, falecido em 98, que esclarece bem sobre o nosso texto de hoje. Os saduceus se baseiam na legislação para propor um caso divertido que ponha em ridículo a crença na ressurreição. São eles que caem no ridículo ao mostrarem que não entendem as coisas mais elementares acerca de Deus, do destino humano e da Escritura. Os saduceus, seguindo a velha tradição, não admitiam outra vida. Não a liam na Escritura nem aceitavam uma tradição oral. Nisso eram conservadores. O caso está artificial e engenhosamente construído sobre a base da lei do levirato, que procurava assegurar a descendência de um defunto sem filhos e, com isso, acolher uma viúva. Se os 7 irmãos ressuscitam, voltará a mulher ao primeiro para dar-lhe um filho e conservar o nome? Os outros têm garantida a descendência? Então a conclusão é que a lei do levirato desacredita, ridiculariza a ideia da ressurreição e aos que creem nela, também Jesus. Jesus afirma a ressurreição baseada no poder e na fidelidade de Deus. Não apela a uma imortalidade natural da alma, mas ao poder vivificante de Deus. Mas não consistirá num prolongamento ou repetição da vida eterna. Visto que já não morrem, não faltará a geração para perpetuar o nome. Pela comparação com anjos e lugar celeste, está claro que Jesus fala da ressurreição gloriosa dos justos. O argumento das Escrituras tinha força para aqueles ouvintes. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, disse Javé a Moisés. Ora,
Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Assim os israelitas podiam chamar Javé de nosso Deus, porque era seu Deus, também o indivíduo no singular. Mas os mortos não podiam invocar o nosso Deus, não era o Deus deles. O Pai de Jesus é Deus de mortos só para que cessem de estar mortos. Mais uma vez, Jesus se sai bem da armadilha que lhe impuseram. Por isso, Jesus diz aos saduceus: estais muito enganados. Os que creem em Cristo podem, assim, ter a consolação da promessa da ressurreição, como atesta o prefácio 1 na Missa dos Mortos. Em Cristo brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Ó Pai, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Um beijo no seu coração.